Vamos falar de vida interior ou do segundo campo espiritual. Nós falamos do primeiro campo espiritual, que é aquele exterior, que é sensível e presente no espírito. O segundo campo que nós vamos falar é o campo interior, que é voltado para a alma, ou seja, é um campo invisível, mesmo no mundo espiritual. Então, o segundo campo espiritual ele é mais voltado para o silêncio e para a vida interior. É aquele campo que é acessado apenas por quem possui, por cada alma. E, por questão de criação, ele é acessível para Deus, pois nós somos semelhantes a Deus e foi Ele que criou este campo. Então, ele é escondido pela alma e o acesso a este campo ele é restrito para Deus ou algo que coloquemos em seu lugar. Então, esse é o campo da vida interior. Porém, nada é capaz de restringir o acesso de Deus ao nosso campo espiritual interior, à nossa vida interior, pois ele está presente na nossa alma. Então, a vida interior, ela nasce a partir da ligação entre o consciente e o subconsciente. Existe uma comunicação entre esses dois campos espirituais, porém não é nada tênue, pois um pode estar bem diferente do outro. Mas existe sim influência entre o campo espiritual e o campo da vida interior. O campo exterior ele é sensível e visível no plano espiritual, ou seja, tanto demônios quanto anjos podem sentir, pode estar presente, pode influenciar o campo espiritual exterior. Já o plano interior, ele é inacessível. Ou seja, o campo interior, o demônio não pode ver e não pode sentir, pois o plano da alma, o plano interior, é um lugar reservado para Deus, e nenhuma outra coisa pode ocupar este lugar. É óbvio que o homem, quando se corrompe, pode ser preenchido pelos pecados, pela idolatria, pode ser preenchido por diversas outras coisas que vai acumular naquela alma e atrapalhar a comunhão da alma com Deus e destruindo sua vida interior. Então é por isso que o homem precisa estar sempre se reconectando com a vida interior e buscando a Deus presente na sua alma para poder crescer espiritualmente. Então a vida interior é a única capaz de aproximar o homem de Deus. O demônio também não tem acesso aos nossos pensamentos, pois estes são oriundos da alma. É onde que entra o jogo do subconsciente e o consciente, certo? Quanto que o subconsciente ele é mais inacessível até mesmo para nós mesmos, é uma parte da nossa mente que reserva as melhores lembranças, as maiores coisas que passamos durante a vida e a nossa experiência. Então, o homem não tem controle do seu subconsciente, mas o subconsciente influencia diretamente a sua parte consciente, através das experiências de sua história de vida. Então, de modo geral, o subconsciente ele é bem mais extenso do que o consciente. O subconsciente tem muito mais poder do que o consciente. Por mais que nós não saibamos o poder da nossa mente subconsciente, ela existe, ela está lá, ela está influenciando o nosso dia a dia. O nosso subconsciente ele é capaz de reservar memórias, lembranças, conhecimento e cronometrar toda a nossa vida em tempo e imagem. Aquelas pessoas que exercitam a vida interior têm mais acesso e controle da sua própria vida, podendo reviver os momentos, refletir onde errou, onde acertou, onde que Deus interferiu, onde que Deus não interferiu. Acesso ao subconsciente é uma ótima ferramenta para entender o mundo espiritual e saber onde Deus vem trabalhando e onde que nós devemos nos concentrar e melhorar para crescer espiritualmente. O nosso subconsciente ele tem um conhecimento muito vasto, porém é inacessível até para nós mesmos. Talvez essa paródia do subconsciente seja uma forma da gente poder visualizar o quanto que a nossa alma esconde segredos. Então, o contato com a vida interior abre essas portas que ligam o espírito e a alma, o consciente e o subconsciente, dando assim a capacidade do homem de redefinir a sua existência, de estudar sua existência e saber qual é o seu papel diante do mundo e o que Deus quer para aquela alma. É através então da vida interior que o homem é capaz de conhecer e encontrar o conhecimento, a sabedoria que vem de Deus, através da intimidade. Então, eu sinto que eu preciso dessas duas coisas para mim poder crescer na minha vida pessoal e espiritual. Poder aproximar o meu campo espiritual com o auxílio de Deus e seguindo a vontade dele. E ao mesmo tempo que encontrar a vida interior vai poder aprimorar a minha sabedoria e os frutos que Deus tem para me dar. Então a vida interior permite o homem ter acesso em profundidade à sua identidade, saber quem ele é, como ele deve pensar, construir o pensamento católico e vivenciar a Cristo, conhecer a Cristo através da sua vida interior, pois ele está lá presente, batendo na porta, ensinando, falando e trazendo coisas boas dia após dia para que o homem possa crescer na sua vida espiritual. Eu creio que eu preciso evoluir, crescer e que existe um elo grande e importante que eu devo alcançar dentro da minha vida interior.
eu vou conseguir, de certa forma, unir a música, o meu aprendizado, o dom da reflexão, para produzir mais mensagens, para conhecer mais a Deus e o que Ele tem para me falar na minha vida interior. Por isso, eu preciso criar um ambiente espiritual físico que me permita melhorar as meditações, ter um contato mais íntimo com Deus e aprimorar minha vida interior. Talvez assim Deus consiga fazer florescer aquilo que ainda não está pronto ou que eu ainda não tive um conhecimento ou uma qualidade para alcançar dentro da vida espiritual. Além de que a intimidade e o acesso aos meus pecados ocultos, os vícios ocultos que estão na minha alma, que não me permite fazer uma boa confissão, que não me permite voltar para a igreja. Então, conhecer a mim mesmo é uma forma de encontrar Deus que está presente, que está lutando para que eu seja salvo. E assim eu vou ter mais condições de enfrentar os demônios que me oprimiram, que me perseguiram, que ainda estão presentes dentro de mim. Então é difícil para o homem encontrar a maneira certa de ativar sua vida interior, pois cada pessoa é peculiar e uma chave que pode ativar a vida interior não é a mesma para cada um. É óbvio que o exemplo é muito importante para a gente poder nos entender, e o demônio busca manter o homem sempre distraído para não buscar a vida interior. Então é difícil arrumar tempo, é difícil fugir das distrações, é difícil estar preparado para alcançar o tempo, o espaço que for necessário para ter uma vida interior. E o demônio sabe muito bem disso, pois ele vive aumentando e criando cada vez mais empecilhos na vida do homem para que ele possa se afastar de Deus. E dessa forma não podendo viver uma vida interior plena. Pois a vida interior é a chave da comunhão com Deus. Então, dentre as coisas que eu tenho quisto, é que o meu instrumento pudesse cantar através do meu sopro. E eu sei que isso pode ser possível, é possível, mas eu ainda preciso alcançar este mérito, aprender as habilidades necessárias e praticar, arrumar tempo, arrumar espaço, e isso pode ser útil para as coisas da vida espiritual. Então pode haver uma chave que liga este meu conhecimento com a habilidade espiritual que eu quero desenvolver. Então, eu creio que usando esse lado do cérebro que ativa a capacidade de aprendizado em relação ao instrumento, é a mesma que vai me ativar o contato com Deus e ajudar a eu ter acesso à vida interior. Então talvez a mesma parte do cérebro que é usada para aprender instrumentos possa ser ativada simultaneamente com a minha capacidade de meditação. Sendo assim, eu vou ter mais comunhão com Deus, mais comunhão com a sabedoria e poder gastar menos tempo para ativar aquilo que Deus tem para mim. E se eu conseguir intercalar as duas coisas, eu vou conseguir ter uma vida espiritual, uma vida interior mais ativa, mais plena. Pois eu quero muito ter acesso a Deus em minha alma sem muito esforço, sem muito sacrifício, sem se importar com a interferência demoníaca que possa tentar me impedir. E eu vejo que no meu dia a dia é difícil ter acesso ou comunhão com Deus, por causa das circunstâncias, por causa dos meios e daquilo que eu estou habituado. Eu ainda sou muito dependente desse ciclo de dopamina, então as distrações acabam que me impedem de alcançar a vida espiritual que Deus tem para mim. Então eu preciso me aprimorar e buscar as coisas menos fúteis, ou aquilo que possa trazer algo importante na minha vida, que me traga o crescimento necessário e alcance as graças que Deus tem para o meu caminho. E essa é a chave, entender melhor a vida interior, aprimorar o meu campo espiritual e diminuir o espaço e deixar cada vez mais tênue a divisa dos dois campos, para que eu possa ter uma vida plena em vida espiritual e vida pessoal. E eu possa trazer Deus para o meu dia a dia, para as coisas que eu faço e aquilo que eu tenho para conquistar, crescer e tudo que Deus tem para trazer em minha vida. E é que eu pare de fazer as coisas contrárias à vontade de Deus.